gostaria de falar nesse vídeo sobre a importância da mudança, porque eu tava pensando esses dias e eu fui muito fechado em boa parte da minha adolescência, né? Eu digo fechado no sentido de não me abrir com ninguém exatamente. Eu era inseguro com tudo e com todos, e eu acredito que isso seja algo comum na adolescência de muitas pessoas, mas eu percebo que isso é mais comum ainda entre homens, e eu percebo ainda mais que isso é algo que se gerou a partir dessa década, desse século, né, com a evolução das redes sociais. Bom, pessoal, tudo bom? Aqui é o MMS, e se você não sabe, essa é a minha série de Minecraft, na qual eu evoluo meu mundo, né, no Minecraft, e consequentemente eu também falo sobre temas gerais, ou seja, que você, enquanto eu evoluo meu mundo, né, no Minecraft, eu também evoluo, né, minha maturidade. E é muito importante você fazer parte, né, dessa evolução, né, porque pode ser que eu te ajude de alguma forma. E bom, porque o jovem hoje em dia, ele tem muita dificuldade de se abrir com as pessoas. Pode ser por motivos, né, N motivos, né, pode ser pelo passado dele, pode ser pela família, pode ser pela forma, né, que ele vê o mundo, né, mas eu acredito que boa parte se deriva, né, dessa cultura das redes sociais. Porque basicamente o jovem hoje em dia, quando ele abre o celular dele, né, quando ele entra no Instagram, quando ele entra no Twitter, quando ele entra no TikTok, quando ele entra no YouTube, ele se depara com enxurrada de coisas fúteis, né? Ou seja, com pessoas que não são reais, fazendo coisas que não são reais, para pessoas que muitas das vezes não sabem que aquilo não é real. E isso acaba gerando no jovem uma certa insegurança, né? Quando ele vê uma criança de 12 anos milionária, ele fala, cara, eu tenho 17, eu tenho 18, eu tenho 19 anos. E essa criança provavelmente ela já é mais rica do que eu. Ele se sente um pouco inseguro, menos homem. E isso é muito prejudicial, porque aquilo não é real. E bens materiais não edificam o homem. Servem, né, na verdade, para te ajudar, para te auxiliar, mas nunca para fazer parte de você. Você não pode se basear em bens materiais. E isso é muito importante porque, devido a isso, né, muitos jovens eles acabam se distanciando de Deus. E isso é muito prejudicial, porque quando você se baseia a sua felicidade, quando você baseia, né, os seus princípios em bens materiais, isso acaba te distanciando de Deus, o que é extremamente prejudicial, né, para a sua vida carnal, mas acima de tudo para a sua vida espiritual. E eu gostaria também de falar como a religião, né, o contato com Deus, pode te ajudar nisso, né, pode te ajudar a sair dessas amarras, né, da dificuldade de você mudar como ser humano. E bom, quando você se baseia, né, a sua vida, né, em princípios cristãos, né, quando você se baseia não em bens materiais, não em querer adquirir recursos monetários, mas quando você baseia adquirir benefícios, né, adquirir recursos espirituais nos quais vão edificar a sua alma ao invés do seu bolso, isso te preenche por dentro. É como se fosse um cálice, né, e Jesus usa muito esse exemplo na Bíblia, e eu acredito que seja isso mesmo. Quando você procura alimentar a sua alma ao invés de alimentar, né, o seu bolso, isso faz você ser um ser humano melhor na face da terra. E eu acredito que essa distância das pessoas com Deus, né, deriva-se principalmente da evolução da tecnologia. Como eu acabei de dizer, quando as pessoas elas começam a definir vitória, definir sucesso, né, através de redes sociais, né, elas acabam adquirindo a necessidade de ser aceita em sociedade. E a forma mais fácil de você ser aceito em sociedade é tendo dinheiro. E, bom, isso não é real, né? Isso não faz sentido, né? Porque eu acredito, né, que a evolução, né, da tecnologia deveria servir, né, para unir pessoas, não para separá-las ainda mais. E querendo ou não, né, caso você pense que a tecnologia é o anticristo e que ela tenha que acabar, eu acredito que a ferramenta ela pode ser boa ou ruim, né? Depende de quem está usando ela, né? E querendo ou não, a tecnologia também ela pode aproximar de Deus. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu comecei a ver muitos conteúdos, né, na internet referente ao cristianismo, né? E querendo ou não, aquilo fez me aproximar de Deus. Como eu tinha interesse naquilo, como meu algoritmo recomendava aquilo, querendo ou não, né, aquilo foi uma ferramenta que me ajudou bastante, né, a entender a vida, a entender o mundo real. Então, é uma faca de dois gumes, né? Você pode usar ela para o bem ou você pode usar ela para o mal. Então, eu te recomendaria, né, nas suas rolagens aí, né, por esses feeds infinitos, você procurar manipular o seu algoritmo para te recomendar coisas boas. Pare de ver essas irrealidades que existem em redes sociais e comece a se aproximar, né, do que realmente importa, que é uma vida
baseada em bens espirituais. Alimente a sua alma e, consequentemente, a sua carne também será edificada. E bom, como o tema do vídeo, né, é a importância da mudança, eu acredito, né, que a partir dessa linha de raciocínio que eu gerei, é nítido, né, o quão Deus pode ser importante, e é importante, na verdade, para gerar nas pessoas essa mudança como seres humanos. Porque, querendo ou não, a nossa vida, ela não faz muito sentido quando ela não tem um propósito. E a melhor forma de você ter um propósito é guiando a sua alma ao caminho celeste, né? E é muito importante isso na vida do ser humano. Bom, muito importante, né, a mudança no decorrer da vida. Porque, como todo mundo sabe, quando você é novo, você não sabe nada. Ou seja, a sua vida é toda baseada, né, nos aprendizados que você adquire, né, com as pessoas na qual você convive. E, querendo ou não, infelizmente, no decorrer da sua vida, você vai conhecer muitas pessoas ruins, né, pessoas que não vão agregar nada na sua vida. E você vai adquirir esses hábitos dessas pessoas. E quando você fica mais velho, você começa a ter autocrítica e perceber, né, que esses atos não eram construtivos para você. E quando você é apto a mudar, quando você tem essa autocrítica e decide mudar no decorrer da sua vida, isso literalmente só vai te trazer benefícios, porque a autocrítica é extremamente importante, né? E a consequência da autocrítica é bem efetivada, é a sua mudança como pessoa. Então, seja você cristão ou não também, eu não sei do que se trata você, mas procure mudar para melhor. Pega aqueles hábitos que você sabe que não te faz bem, né? Aqueles hábitos que provavelmente só te prejudicam, né? Na sua vida, na sua escola, na sua igreja, no seu trabalho, na sua família, e tente mudar eles, né? Tente mudar, coloque numa lista de mercado e fale, preciso mudar isso, isso e isso. E não tente fazer tudo de vez, né? Isso é prejudicial, inclusive é uma herança das redes sociais. Você não precisa fazer tudo agora, tenha calma, faça aos poucos, né? E com os poucos você pode chegar ao muito, você pode ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor e, consequentemente, uma pessoa sábia.